Alô, som. Paulo, você faz o favor? Alô. Como é que foi a partida do jogo hoje?
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha os nossos corações nessa noite em que nós, na casa de Deus, estamos aqui para apresentar o nosso coração diante da presença dEle. Muitas vezes um coração com medo, um coração muitas vezes triste, ou um coração alegre, um coração feliz, não importa. O Senhor aceita o nosso coração. Ele cuida de nós, a sua palavra faz com que tudo lá dentro fique diferente. Certamente nós sairemos melhores do que como entramos. Por quê? Porque Deus está aqui. Porque Jesus está aqui. E nós juntos, como irmãos, viemos para buscá-lo. E onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, disse o Senhor Jesus, ali eu estaria no meio deles. Queremos saudar também os nossos irmãos que acompanham pela internet e desejar que a paz de Cristo Jesus alcance o seu coração e o seu lar. E deixar também o convite para você estar conosco, para que nós possamos abraçá-lo pessoalmente. Os diáconos pedem para avisar que nos 3 últimos bancos de cada lado, aí à frente, nós temos alguns ganchinhos. Você, mulher de Deus, pode colocar a sua bolsa pendurada aí, para que as pessoas possam se assentar. Então nós estamos fazendo esse teste. Então, coloque a sua bolsa no ganchinho, veja se ela fica bem, né? Sabemos que mulher não põe bolsa no chão, por isso essa atitude nova, né? Faça o teste e depois conte para alguém ali na porta como foi. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20, para fazermos a leitura desse texto, que traz muito conforto e paz aos nossos corações. João, capítulo 20, a partir do versículo 26. E até o versículo 29. Nos diz assim a palavra do Evangelho: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos ler todos juntos essa última frase do versículo 29? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados, como são felizes, muito felizes, aqueles que não viram e creram. Glória a Deus, porque a fé chegou ao nosso coração e nós somos bem-aventurados. Porque vivo está, por isso nós estamos aqui, por isso nós vivemos também, porque Cristo vive. Vamos nos colocar de pé e cantarmos este hino de louvor ao Senhor. Deus enviou
convidar o nosso irmão Gustavo Sanvido para que nos conduza a Deus numa oração. O diácono Josafá vai trazer o microfone para você, para a gente poder participar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado em especial por esse momento que o Senhor nos traz aqui na sua casa, momento em que o Senhor separa para que a gente possa, em comunidade, louvar e adorar o seu nome. Eu te peço que o Senhor fique com a gente durante todos os períodos desse culto, fazendo com que os nossos corações possam estar voltados para o Senhor. Fica com o pregador que trará a mensagem para a gente, fazendo com que aquilo que ele fale seja a sua palavra, seja aquilo que o Senhor tem para a gente. Amém. Muito obrigado por essa noite, é isso que eu te peço e agradeço em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Por isso, amados. De peregrinos avançava até Jerusalém, trazendo ofertas sacrificiais. Com sangue limpos outra vez estavam perdoados, mas voltariam a pecar e a clamar a Deus por paz. Então chegou ali Jesus para dar seu sangue na cruz, um alto preço para nos salvar. Ele mais ninguém podia e quis pagar. Foi uma vez até o Calvário como ré, carregando todos os pecados sobre os ombros, e de uma vez por todas nos abriu o céu, já venceu a morte e vida atrás. Pagou daquela vez por todas nós. Uma de compaixão cai lá do trono sobre quem está, clamando pela graça do Senhor. Nós somos pecadores, mas Ele amou-nos mesmo assim. Nada merecemos, porém sofreu a nossa dor, porque seu sangue derramou, a nossa paz voltou, e não importa o quanto agimos mal, pois todos os pecados já levou. Afinal, foi uma vez até o Calvário como ré,
Se você quiser saber sobre o coração de alguém, conheça a sua jornada final. Ciente da sua missão, Jesus parou os seus discípulos e lhes falou pela terceira vez sobre o seu decisivo encontro com o inimigo. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ele ao terceiro dia ressurgirá. Esqueça qualquer sugestão de que Jesus caiu numa armadilha. Apague qualquer teoria sobre Jesus ter cometido um erro de cálculo. Ignore qualquer especulação quanto à cruz ser um último esforço para salvar uma missão agonizante. Pois, se as Escrituras Sagradas são a verdade para nós, elas nos dizem que Jesus morreu por uma causa, sem surpresa, sem hesitação, sem vacilar. Jesus caminhou através de Jerusalém com a promessa de Deus Pai em seu coração. A divindade de Cristo assegurava à humanidade de Cristo que falara já autossuficiente para abalar as profundezas do inferno, mas ele ao terceiro dia ressurgirá. Você pode dizer muito sobre uma pessoa sabendo de que maneira ela morreu, e a forma com que Jesus marchou para a morte não deixa dúvidas. Ele veio à terra para esse sofrimento.
Deus está numa cruz. O Criador do universo é agora executado. Sobre a sua face há cuspe e sangue endurecidos, e seus lábios estão colados e inchados. Espinhos rasgam seu couro cabeludo, seus pulmões chiam dolorosamente. A agonia entoa sua mórbida melodia em nervos retesados prestes a arrebentar. No entanto, ainda não é hora de morrer, e não há ninguém para salvá-lo, pois ele está sacrificando a si mesmo. Muito pior do que seu corpo dilacerado está o seu coração partido. Seus conterrâneos clamaram por sua morte. Um discípulo seu foi quem deu o beijo da traição. Seus amigos com medo fugiram, e agora o Pai está lhe dando as costas, deixando-o só. Não sabem o que fazem, Pai, perdoa. Estamos tendo nesta noite a oportunidade de mais uma vez ouvir esta mensagem tão especial
da morte e da ressurreição de Jesus Cristo para a nossa salvação. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 7, onde leremos do versículo 23 até o versículo 28. Hebreus capítulo 7, do verso 23 ao versículo 28. Ora, aqueles, se referindo aos sacerdotes da antiga aliança, que operaram e atuaram no Antigo Testamento, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, se referindo a Jesus Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. De uma vez por todas, o sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo. É sobre isso que estamos meditando nesta noite. Existe algum perfeccionista aqui no nosso meio? Se existe, eu sei o quanto você sofre. A verdade é que todos nós nos esforçamos para sermos perfeitos. Nós não queremos cometer erros. Nós fazemos todo o possível para ser o melhor que pudermos. Só que o problema é que simplesmente nós não conseguimos chegar à nossa perfeição ideal. E por que não somos perfeitos? Porque nós temos limitações, às vezes não queremos reconhecê-las. Estamos limitados pelo tempo, estamos limitados pelo espaço, nós temos limitações físicas, nós ficamos cansados, nós ficamos doentes, nós vamos morrer um dia. Mas o autor de Hebreus está nos dizendo aqui que há um que é perfeito. Há um que ofereceu um sacrifício único e perfeito para a nossa salvação. Aliás, esse texto que acabamos de ler e o seu contexto fala de contrastes. Contrasta os ex-sacerdotes do sistema judaico com o novo e supremo sumo sacerdote que é o Senhor Jesus Cristo. As imperfeições dos ex-sacerdotes são contrastadas com a perfeição de Jesus, o nosso sumo e supremo sacerdote. Nós precisamos de um sacerdote, a humanidade precisa de um sacerdote a fim de chegar a Deus. No sistema antigo, os homens foram nomeados sacerdotes. Eles ofereciam sacrifícios para expiar os pecados do povo. O trabalho daqueles sacerdotes era representar o povo diante de Deus. Só que havia um problema. Como meros homens, eles eram limitados, eles eram imperfeitos. Havia uma rotatividade constante no ofício sacerdotal. Os sacerdotes morriam e precisavam ser substituídos. E como parte da raça humana corrupta,
os sacerdotes, eles primeiro tinham de expiar os seus próprios pecados, antes de lidar com os pecados do povo. Sacrifício sobre sacrifício tinham que ser oferecidos mais e mais a cada dia. O que está em nítido contraste com isto, nesse texto que lemos? É o sacerdócio perfeito e eficaz e permanente de Cristo. O versículo 24 diz que ele, Jesus, tem um sacerdócio permanente, porque ele continua para sempre. O sacerdócio de Jesus dura para sempre, porque, como cantamos no início deste culto, ele está vivo e ele reina com poder supremo. E a consequência desse sacerdócio é que ele pode salvar totalmente o que por eles chegam a Deus. Ele é capaz de salvar para sempre, porque ele vive para sempre. Jesus não tem nenhuma das limitações que afetam as nossas vidas. Nos versículos 26 a 28, nós vemos 3 razões porque Jesus é esse tipo de sacerdote que precisamos para chegar a Deus. E todas elas se relacionam com a sua perfeição. Aliás, esta é a palavra-chave destes capítulos: perfeição. E o único que é perfeito é o Senhor Jesus Cristo. A primeira razão porque Jesus é esse tipo de sacerdote que precisamos é que ele é perfeito em seu caráter. Há 5 atributos aqui de Jesus listados no versículo 26. E os 4 primeiros referem-se ao seu caráter. Aliás, caráter é uma questão muito debatida hoje, principalmente no meio público, no meio político. Quais são os atributos que nós gostaríamos de ver nos nossos líderes, nos nossos dirigentes? Quando nós olhamos para o caráter de Jesus, nós encontramos algo em comum. Não encontramos nada de errado com ele ou nele. Todos nós temos coisas de que nos envergonhamos, que nós não teríamos vontade de contar a ninguém. Mas o caráter de Jesus, entretanto, ele é impecável. Jesus nunca fez nada do que mais tarde viesse a se envergonhar. E ninguém podia acusá-lo de algum pecado. Os atributos alistados são esses: ele é santo, ele é inculpável, algumas traduções dizem inocente, ele é imaculado, algumas traduções trazem puro ou sem mácula. E estes 3 atributos, santidade, inocência e pureza, enfatizam que o nosso sumo sacerdote foi totalmente obediente ao Pai. E o seu caráter é intocável pelo pecado. Isso nos leva ao 4º atributo. Ele era separado dos pecadores. Jesus estava afastado dos pecadores porque, apesar de ser inteiramente, perfeitamente homem e de enfrentar todas as tentações humanas às quais nós somos sujeitos, ele jamais caiu em tentação alguma. Mas, ao contrário, ele superou todas as tentações e saiu delas sem pecado. Quando Jesus estava aqui na terra, ele estava na companhia de pecadores, mas ele estava livre do pecado. Jesus foi tentado como ninguém é tentado, mas ele não pecou. Houve contato sem contaminação. Jesus viveu entre os pecadores, mas ele nunca pecou. Mas ele é perfeito também por causa da posição que ele ocupa. Jesus ocupa uma posição de autoridade. A primeira frase da grande comissão de Jesus para os seus discípulos é esta: toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus ocupa esta posição de autoridade concedida por Deus Pai. O seu ministério é realizado na sala do trono do céu. Ele tem todo o poder. E apesar de sua soberania e poder, ele ocupa uma outra posição.
de intercessão. Ele é o intercessor do seu povo. Jesus não se esqueceu de seu povo. Muitas vezes nós vemos pessoas ascender a posições de autoridade e se esquecem de onde vieram. Esquecem dos seus antigos amigos. Esquecem-se da comunidade onde eles cresceram. Mas Jesus não. Jesus não se esqueceu de nós, apesar da sua posição de autoridade. Jesus está intercedendo por nós junto ao Pai. Ele está pleiteando nossa causa diante do Pai. Porque Jesus passou pelas mesmas tentações que enfrentamos. Ele enfrentou a fome, ele enfrentou a sede, ele enfrentou a dor e a agonia da cruz. Ele se machucou, ele sangrou, ele sofreu. E ele sabe o que é perder um amigo. Ele enfrentou rejeição, ele foi ridicularizado, ele foi amaldiçoado, ele foi perseguido, ele foi intimidado, ele ficou cansado, ele enfrentou a morte. Toda a dor e desolação que enfrentamos em nossa vida, ele enfrentou enquanto estava aqui na terra. E por isso ele entende o que eu e você temos que lidar também na nossa vida. Porque ele sabe de todas as nossas lutas. Ele não se esqueceu. A angústia causada pelas privações e pela maldade humana. Mas enquanto ele faz isso, enquanto ele entende as pressões que enfrentamos, ele não faz vistas grossas aos nossos pecados. A nossa condição não é desculpa para viver uma vida de pecado. E o Senhor Jesus Cristo quer nos dar vitória sobre ele. A posição de Jesus, então, lhe dá autoridade e ainda permite manter este contato com a gente. Nenhum homem poderia realizar isto desta maneira. Mas ele é perfeito em seu caráter, ele é perfeito em sua posição, mas também o seu sacrifício é perfeito. Jesus não só é o perfeito sumo sacerdote, mas também a perfeita oferta. O autor ele vai continuar mostrando que só Jesus pode abrir o caminho para Deus, porque ele é o perfeito sumo sacerdote e ofereceu um sacrifício perfeito, justamente o sacrifício de si mesmo. Seu sacrifício foi perfeito para oferecer perdão e salvação. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes sob a antiga aliança tinham que ser repetidos. No dia da expiação, os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelos pecados da nação. Mas antes que pudessem oferecer sacrifícios para os outros, primeiro tinha que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Se não fosse o sacrifício de Jesus, queridos, nós estaríamos ligados pelo mesmo código. Nós teríamos que oferecer sacrifícios contínuos. Mas aqueles sacrifícios não eram perfeitos. Eles não foram oferecidos por pessoas perfeitas. Por isso eles tinham que ser oferecidos continuamente. Mas há duas coisas que fazem a oferta de Cristo perfeita. A primeira delas é o valor dessa oferta. O versículo 27 diz que ele ofereceu a si mesmo. Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele próprio se tornou o sacrifício pelos nossos pecados. Ele sofreu por nós, por causa dos nossos pecados, para que pudéssemos experimentar o perdão. A lei exigia que um animal puro e perfeito fosse oferecido como sacrifício. Tinha que ser sem defeito. Jesus era bom o suficiente para isso. Como ser humano, ele poderia oferecer-se a si mesmo. E como Deus, ele poderia ser perfeito para o sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E além de tudo isso, ele não tinha que oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Esta é outra prova da sua impecabilidade. O fato de que o nosso Senhor nunca teve que oferecer sacrifícios por si mesmo.
assim como os sacerdotes faziam. O valor do que ele fez é incomparável. Mas além do valor da sua oferta, é a finalidade da sua oferta. Quando Cristo foi oferecido, quando ele se ofereceu, foi um único sacrifício pelos pecados. Depois disso, ele se assentou à destra de Deus. Um único sacrifício significa exatamente isso, um único sacrifício. Ele fez isto uma vez por todas. O valor do seu sacrifício se revela no fato de que foi feito, foi necessário apenas uma vez. Ele não precisa ser repetido. A repetição não é necessária. No sistema antigo, a repetição foi necessária porque os sacrifícios não eram de valor suficiente, nem os sacerdotes. Eram santos o suficientes para oferecer solução permanente para o problema do pecado. O fato de que o sacerdócio de Jesus Cristo é permanente significa que o seu sacrifício não precisa ser repetido. O antigo sacerdócio estava em constante rotatividade. Então, os sacrifícios tinham que ser sempre repetidos. Mas a repetição do sacrifício de Jesus para o pecado não é necessário. Aliás, a repetição não é possível. Não é possível duplicar o sacrifício de Jesus. Por isso que a mesa do Senhor, a ceia da qual nós vamos participar daqui a pouco, não é uma repetição do sacrifício cruento de Cristo. Ela nos faz lembrar a morte de Cristo. A presença real, viva de Cristo está nos nossos corações. Nós não oferecemos um novo sacrifício sobre o altar. Por isso que não há transformação nesses elementos, na carne, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é possível duplicar o sacrifício de Jesus, porque a primeira vez que Jesus apareceu na terra foi para fazer exatamente o que ele fez. Ele veio como servo sofredor. Ele nasceu em um estábulo, ele teve uma vida humilde, ele foi rejeitado e morto. A sua morte pagou o preço da nossa redenção. Mas ele está voltando. E na sua vinda, na sua segunda vinda, não vai ser mais como servo sofredor. Ele virá novamente como o rei conquistador. Por isso que não é possível mais repetir este sacrifício. Queridos irmãos e irmãs, cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós relembramos a sua morte e a sua ressurreição. Ela também nos lembra isso, que ele voltará. Jesus morreu uma vez por todas. Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele é o Senhor da sua vida. A função do sacerdote é abrir as portas de acesso a Deus. Jesus o fez de uma vez para sempre, realizando definitivamente o que o sacerdócio comum e terreno jamais pôde fazer. O homem busca a presença de Deus, mas o seu pecado, o nosso pecado, erigiu uma barreira entre nós e o nosso Deus. O homem não vai ter descanso enquanto não descansar em Deus. E só Jesus, somente Ele, com o seu sacrifício único e perfeito, é o sacerdote que pode nos reconciliar com Deus. Ele é o único que pode oferecer a única oferta capaz de abrir de novo aos homens o caminho para Deus. E isto de uma vez por todas. Creia nisso. Confie nisso. Porque só em Jesus nós encontramos verdadeira salvação. Amém? Nós convidamos os presbíteros para que venham até a frente, para juntos, com o povo de Deus, celebrarmos a ceia do Senhor, que nos faz lembrar a morte e ressurreição de Jesus. Enquanto nós estivermos celebrando a ceia, nós vamos, durante a distribuição do pão e do vinho, cantarmos 2 hinos que falam desta ressurreição e desta presença viva
de Jesus entre nós. A partir do versículo 26, nós lemos que, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus fez desse momento um momento de reflexão para nós. Fez desse momento um momento onde tudo o que Ele fez e faz se torna ainda mais ressaltado nas nossas vidas, mais relevante. Ele entregou o seu corpo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos nos alimentar dele. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos beber dele. Jesus, certa vez, estava andando com os seus discípulos e disse: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando a multidão ouviu isso, deu as costas para Jesus e foi embora. Ficaram os discípulos e Jesus perguntou: e vocês, não vão também? Pedro respondeu: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Esse momento da ceia é um momento para aqueles que reconhecem isso. Só tu tens as palavras de vida eterna. E se Ele nos diz: comam a minha vida e bebam o meu perdão. Então, se Ele nos deixou como sacramento, tomemos o pão e o cálice com alegria e vivamos a vida e o perdão que Cristo nos dá na cruz. Essa não é uma mesa exclusiva dos presbiterianos. Se você está conosco, nos visitando, está em plena comunhão com a sua igreja evangélica, é convidado a participar conosco também. Se você já vive a vida do Senhor e já recebeu o seu perdão, mas ainda não professou publicamente a sua fé e ainda não foi batizado, nós queremos desafiar você a tomar esse passo, essa decisão e fazer parte dessa mesa. Não se prive de comer do pão e beber do vinho, corpo e sangue de Cristo. Enquanto nós tomamos esse primeiro elemento, cantemos esse hino, da sepultura saiu. O presbítero Cícero tem aqui uma bandeja especial. Há alguém que precisa de um pão sem glúten? Aqui no templo, lá fora.
há alguém que foi involuntariamente omitido na distribuição do pão, queira, por favor, levantar uma de suas mãos para que nós possamos servir. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus, fazei isso em memória de mim. Adoro Cristo vivo, presente hoje. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes vem me ajudar. Jesus, agora vivo está, comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, meus erros perdoou, eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova
aliança do meu sangue. Uma nova aliança onde não há mais necessidade de repetição de sacrifícios, porque foi oferecido um único sacrifício e para sempre. Jesus, naquela noite em que foi traído pelos seus amigos, seu coração não ficou amargurado, mas pelo contrário, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Este é o teor da nova aliança, o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. E Ele nos convida, como este Senhor, mas como este amigo também, dizendo: tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Continuemos ouvindo esta mensagem sem igual desta salvação perfeita. Um jogo de azar estava em andamento ao pé da cruz. Imagine a cena: os soldados formando uma roda com os olhos voltados para o chão, e o condenado acima deles, já esquecido, estão tirando a sorte por roupas usadas. A túnica, o manto e as sandálias são tudo o que há para disputarem. Cada soldado lança sua sorte por terra, na torcida por expandir seu guarda-roupa às custas de um carpinteiro crucificado. Eis aqui soldados comuns, testemunhando o mais inusitado evento da história, sem se dar conta disso. Para eles, é só mais uma sexta-feira, e Jesus é só mais um criminoso. Andem logo, é a minha vez. Tudo bem, essa rodada é pelas sandálias. Lançando sortes pelas posses de Cristo, cabeças curvadas, olhos voltados para baixo, cruz esquecida.
nós os condenamos, logo sem pensar. Que esta cena a todos é tão familiar. Quando nós disputamos glória e posição, vem do mundo morrendo sem ter a salvação, lançando a sorte ali, bem aos pés de Jesus, tão longe da graça e tão perto da cruz, sem ao menos sentir o afastamento da luz, lançando a sorte ali, bem aos pés de Jesus, lançando a sorte ali, bem aos pés de Jesus, tão longe da graça e tão perto da cruz, sem ao menos sentir o afastamento da luz, lançando a sorte ali, bem aos pés de Jesus. Os judeus poderiam celebrar. Jesus estava fora do caminho. Os soldados poderiam celebrar. O trabalho estava feito. Mas para Maria Madalena não haveria celebração. Os últimos dias não lhe trouxeram nada além de tristeza. Ela acompanhara tudo. Ouvira os líderes clamarem pelo sangue de Cristo. Testemunhara o chicote romano rasgando a carne de suas costas. Recuara ao ver os espinhos perfurando sua testa e se abatera ante o peso da cruz. Então, naquela manhã bem cedo, ela vence o desânimo e sai de casa com seus aromas em direção ao sepulcro. Está prevendo uma tarefa sombria. Parece ontem o dia em que com ele estive aqui. Falamos de esperança e paz que seu reino eterno traz. Oh, quanto amava o meu rei,
já não importa, agora eu sei. Se morreu, que valor tem um reino assim para alguém? Se os pés em prantos eu beijei, pois nele acreditei. Porém, em vão as lágrimas, promessas e esperanças são. Mulher, mulher, perdeste já a fé. Se a esperança não chegou ao fim, por que chorar assim? Mulher, mulher, eu posso ver até medo em teu olhar também. Procuras quem? És tu, Jesus? Não pode ser. Alguém roubou seu corpo, eu sei. Senhor, se tu tiraste, devolva, levarei. Mulher, mulher, enxerga pela fé. Procuras quem já reviveu, pois o Mestre teu sou eu. Maria. Mestre, voltaste, isso é bom demais. Mestre, oh mestre, vivo estás, remiu, Senhor de mim, vivo estás, enfim.
Ergue, pois, um aleluia, voz ao céu de coração. Canta um hino de louvor ao nosso Deus em gratidão. Pela salvação do mundo, Cristo numa cruz sangrou. Mas agora o Rei da Glória já dos mortos retornou. Vivo está, pois ressurgiu, majestoso já. Vivo está, no trono e para sempre reinará. Vivo está, Jesus, o divino Cordeiro ressurreto. Vivo está. Já com seus grilhões quebrados ressurgiu em Jesus. Vida eterna conquistando para todos que com cruz somos mais que vencedores. Frente à morte, frente à dor, pois Jesus vivo está e é Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Jesus Cristo vivo está. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Jesus Cristo vivo está, pois ressurgiu majestoso já. Vivo está no trono e para sempre reinará. Vivo está Jesus, o divino Cordeiro ressurreto. Vivo está, morreu na cruz e enfim vivo está. Os discípulos, mesmo com medo, estavam reunidos no cenáculo mais uma vez. Talvez o mestre pudesse ter deixado uma mensagem, um plano, uma direção. Então ouviram uma voz: paz seja convosco. Todos levantaram o rosto e viram Cristo. Encontravam-se com Cristo. Seus pecados haviam atingido o Salvador e Ele os venceu. Pense na primeira vez que você o viu. Pense no seu primeiro encontro com Cristo. Envolva-se nesse momento. Reviva o alívio. Resgate a pureza. Traga de volta a paixão. Você consegue se lembrar? Faça um favor a você. Retorne à sua presença. Ou melhor, deixe que Ele venha até você. Fique no cenáculo e espere. Espere até que Ele chegue. E quando Ele chegar, não saia. Corra os dedos sobre suas mãos e pés. Coloque a mão no seu lado perfurado e olhe bem dentro daqueles olhos. Aqueles mesmos olhos que derreteram as portas do inferno e botaram para correr o maligno e seus demônios. Olho no olho, você nunca mais será o mesmo.
no trono, o Cordeiro de Deus está coroado, Rei dos reis, em glória e luz. Pela fé também reinaremos em Cristo. Perdão há no poder do seu sangue vertido já na cruz. Cristo ressuscitou. Esta é a grande mensagem que traz salvação. Nós vamos ouvir esta última canção do conjunto coral e a última estrofe. Todos nós seremos convidados para cantar juntos. Todos nós nos colocaremos de pé para cantarmos juntos essa última estrofe. E enquanto o coral entoa este último hino, nós vamos dar oportunidade aos irmãos que querem consagrar a Deus os seus dízimos e ofertas, para virem até a frente e fazerem isso enquanto o coral canta, e depois, ao final, todos nos colocaremos de pé para cantarmos a última estrofe.
Te damos graças, Senhor, porque mais uma vez somos colocados diante desta mensagem de que o Senhor vive e reina para todo sempre. Que se há aqui algum coração que ainda não se rendeu completamente ao Senhor, não saia daqui nesta noite sem entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, as nossas imperfeições, mas nós confiamos em Ti, que é o único perfeito e que pode nos dar a salvação. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas consagrados, pelos corações fiéis que confiam no Senhor e te dedicam e te rendem, Senhor, louvor também através desses dízimos e ofertas. Te agradecemos pela vida do nosso coral, dos nossos instrumentistas, da nossa regente, e suplicamos que o Senhor continue abençoando esses teus servos, para que o coração deles esteja cheio de alegria para transmitir a mensagem do Senhor. E agora, Senhor, nos despede com a tua paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentai-vos, irmãos. Gostaríamos de saber se há alguém nos visitando nessa noite pela primeira vez, que se colocasse de pé por um instante, para que pudéssemos reconhecê-lo e você pudesse receber um abraço. Nós temos aqui um jovem, muito obrigado pela sua presença. O seu nome? Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Receba aí um abraço fraterno. Há mais alguém? Nós gostaríamos de, por gentileza, pedir que os irmãos dessem uma atenção especial ao nosso boletim. Nós temos aí os principais avisos. Mas gostaríamos de dizer que nós temos o Cada Dia Especial Família, hoje à disposição dos irmãos. Gostaríamos que os irmãos pegassem com critério, esse material, que é um material excelente para a evangelização das famílias nesse mês de maio. Procure os diáconos, vocês podem retirar este material de Cada Dia Especial de Família. O presidente do nosso coral, nosso irmão Basílio, também disse que está à disposição dos irmãos para que também com critério façam uma evangelização com um CD gravado do coral desta cantata, feita, eu acho que creio que há 2 anos atrás, e estará lá à disposição com as nossas irmãs da livraria. Aproveite também para dar uma passadinha na nossa livraria, nós temos ali bons livros para a edificação do povo de Deus. Que Deus os abençoe e tenham uma boa semana.